Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de cortes, relatos, casos criminais, curiosidades, mitologias e lendas, casos de extraterrestres, ciências, entre outros assuntos, muitos outros. Um canal eclético, cada dia trarei para vocês aqui um tema, um tópico, um conteúdo diferente. Se você, assim como eu, gosta desses tipos de trabalhos, desse tipo de canal, se inscreve aí, deixa o gostei, compartilha esse vídeo com mais pessoas que também gostam. Toque o sininho das notificações lá na opção todas, para sempre que for postado algo novo aqui na plataforma, você receba as notificações. E hoje trarei aqui para vocês a continuação da leitura do livro super interessante, escrito por Salvador Nogueira, com o tema Extraterrestres. Onde eles estão e como a ciência tenta encontrá-los. Esse livro foi publicado pela editora Abril e nós daremos prosseguimento aqui ao capítulo 1, parte 2, O peso da solidão cósmica. Prossigamos de onde paramos. Estamos só no universo? Essa é a parte 2. Como vimos, a pergunta só passa a ter um sentido uma vez que a Terra é convertida de corpo imóvel no centro do cosmo a apenas mais um planeta de uma coleção deles girando ao redor do Sol. Esse salto conceitual coube a um clérigo polonês trepidante que não se animou muito em contradizer o geocentrismo dogmático instaurados no cerne de sua fé católica. Seu nome, Nicolau Copérnico. Nascido em Toruń em 1473, o nosso Nico era o mais jovem de 4 irmãos. Filho de uma família de mercadores, ele começou a carreira acadêmica na Universidade da Cracóvia. Foi lá que se familiarizou com a matemática e a astronomia, antes de iniciar a sua vida religiosa. Amante da observação celeste, não custou para que percebesse a fragilidade do modelo geocêntrico. Mas um dos maiores empurrões na direção da teoria heliocêntrica, com o Sol no centro do sistema planetário, ironicamente, acabou sendo dado pela própria Igreja Católica. Para o Vaticano, o céu tinha importância fundamental na formulação dos calendários, que permitiam determinar quando se comemoravam certas datas festivas, como a Páscoa. O calendário juliano em vigor desde o tempo de Júlio César, 100 a 44 a.C., estava mostrando sinais de senilidade, na forma de desajustes cada vez maiores entre a data estipulada para a comemoração da Páscoa e o equinócio de março, momento do ano em que o dia e noite têm aproximadamente a mesma duração. Na média, os avanços para os solstícios e equinócios eram de apenas
11 minutos a cada ano no calendário juliano. Mas, depois de 15 séculos em vigor, esse pequeno efeito deixa de ser desprezível. A diferença acumulada já representava mais de 10 dias. Copérnico, a essa altura, reconhecido como astrônomo de certa estatura, foi procurado em 1513 pelo bispo de Fossombrone, Paul de Middelburgo, para que desse sugestões de como ajustar a contagem dos dias, o que acabaria sendo feito apenas em 1582 pelo Papa Gregório III, dando origem ao calendário gregoriano, em vigor até os dias de hoje. Apesar de soterrado em obrigações administrativas na Catedral de Frombork, o polonês conduziu nesta época uma bateria de observações astronômicas, muitas delas presumivelmente em conexão com o problema do calendário. Foi neste mesmo período que ele desenvolveu a primeira versão de sua teoria heliocêntrica, redigida num pequeno tratado de 40 páginas, conhecido como Comentariolos, que fez circular primeiro entre seus amigos e colegas. Apesar de sua convicção pessoal e da boa recepção ao trabalho, inclusive em círculos católicos, Copérnico sabia que o tema despertaria controvérsia, mais que uma simples afronta a Aristóteles. Ele parecia estar em flagrante contradição com trechos bíblicos que descrevem Deus fazendo o sol ir parar no céu. Se o sol está móvel no centro do universo, como sugere Copérnico, o que fazer da palavra divina? Sugerindo que o astro-rei estava em movimento, até que Deus ordenasse a sua parada momentânea a fim de ajudar Josué e os israelitas em sua batalha? Pergunta cabeluda, naqueles tempos bicudos. Copérnico logo encontrou os seus críticos, não entre os católicos, mas entre os emergentes protestantes. Um de seus mais vocais opositores foi Martinho Lutero, que viveu de 1483 a 1586. Líder da reforma religiosa que deixou o Vaticano em estado de alerta no século XVI. Informações sobre as ideias do astrônomo polonês chegaram aos ouvidos dele, que teria dito à mesa de jantar: há conversas de um novo astrônomo sikh que quer provar que a Terra se move e gira em vez do céu, do Sol, da Lua. Como se alguém que estivesse se movendo numa carruagem ou no navio pudesse argumentar que estava parado e em repouso, enquanto a terra e as árvores andavam e se moviam. Mas é assim que as coisas são hoje em dia. Quando o homem deseja ser esperto, ele precisa inventar algo especial, e a forma que ele faz precisa ser a melhor.
O tolo quer virar toda a arte da astronomia de cabeça para baixo. Entretanto, como as sagradas escrituras nos dizem, Josué pediu que o sol ficasse parado e não a terra. Temeroso de mais reações como essa, Copérnico sentou em cima de sua teoria durante 3 décadas. Seguiu coletando dados e se incomodou com o fato de que a hipótese heliocêntrica não era muito melhor que os antigos trabalhos ptolomaicos para se prever a posição dos planetas, embora pouco tenha feito para tentar eliminar as discrepâncias, a motivação para sua teoria não era, no final das contas, promover um avanço predito na astronomia. O que ele queria era sugerir uma nova organização para o universo. E essa nova ordem contradizia 2 milênios de senso comum e contrariava dogmas cristãos enraizados em meio a um período de dissidências religiosas. Que medo! Não é à toa que o cônego polonês só decidiu seguir com a publicação de sua grande obra quando já estava prestes a bater as botas. Diz a lenda que Copérnico recebeu a primeira cópia do livro, intitulado de Revolutionibus Orbium Coelestium, das revoluções dos orbes celestes, em seu leito de morte, no ano de 1543. O conteúdo incendiário não passou despercebido pelo homem responsável pela preparação dos originais para a publicação, o teólogo luterano Andreas Osiander. Na época, publicar um livro significava passar um tempo junto com o editor, acertando todos os detalhes, conta o físico brasileiro Marcelo Gleiser, da Universidade Dartmouth, dos Estados Unidos. Isso exigia viajar de Frombork a Nuremberg, onde se daria a impressão, e o velho Copérnico não tinha saúde para isso. O astrônomo então despachou o seu único pupilo, Rheticus, para dar cabo do trabalho, mas o rapaz acabou expulso da cidade após ter a sua homossexualidade revelada. Em fuga, Rheticus deixou o manuscrito aos cuidados de Osiander. Para quê? O luterano adicionou um prefácio anônimo, sem o consentimento de Copérnico, dizendo que o tratado não se propunha a descrever a realidade, mas meramente fazia uso de artifícios matemáticos para calcular os movimentos planetários. Se o autor chegou a ver o que fizeram do livro dele, é óbvio que não gostou. Mas o fato é que o prefácio amaciou, digamos assim, o impacto da obra, que passou despercebida pelo radar religioso durante gloriosas 7 décadas. Contudo, alguns leitores mais astutos perceberam imediatamente
o poder das ideias sustentadas por Copérnico. E a Revolução Copernicana daria pela primeira vez a oportunidade científica de pensar sobre a vida extraterrestre. Afinal, se a Terra era apenas mais um mundo a girar ao redor do Sol e era habitada por toda sorte de criaturas, por que não outros planetas? O princípio copernicano. No centro de tudo fica o Sol. Sentado no trono real, ele comanda a família de planetas que gira em torno dele. Encontramos nesse arranjo uma admirável harmonia do mundo. Assim, escreveu Copérnico, nas primeiras páginas realmente dele, em De Revolutionibus, sem contar o prefácio porco de Osiander. 5 anos após a publicação dessas palavras, nascia em Nola, perto de Nápoles, um homem que, mais que qualquer outro, apreciaria a implicação da hipótese copernicana. Seu nome era Filippo Bruno, mas ao entrar na ordem dominicana, aos 15 anos de idade, ele passou a ser chamado de Giordano, de espírito inquieto e mente livre. O jovem noviço teve contato com a obra de Copérnico, provavelmente na biblioteca do monastério de Santo Domingo, e talvez tenha sido um dos livros menos controversos que ele leu ali. Depois que foi pego anotando um tomo proibido de Erasmo Roterdã, 1466 a 1536, um defensor da tolerância religiosa e fonte inspiradora da reforma protestante, Bruno foi acusado de heresia e fugiu de Nápoles. O filósofo passou 7 anos perambulando, sempre um passo à frente da Inquisição Romana, até chegar à França, onde se tornou influente na corte de Henrique III, para depois passar outros 2 anos na Inglaterra, amparado pelo embaixador francês. Lá ele teve contato com Elizabeth I e chegou a trabalhar brevemente como espião para os ingleses, além de produzir suas obras mais influentes, transitando entre os calvinistas e os anglicanos, e revelando livremente seus pensamentos incendiários. O italiano nada fez para aplacar a fúria crescente da perseguição católica. Em 1584, Giordano Bruno redigiu o trabalho que revelou a sua interpretação pessoal da obra copernicana, De Infinito Universo et Mundi, sobre o universo infinito e seus mundos. Ali ele deixou claro que a hipótese heliocêntrica era apenas um modesto ponto de partida. Em sua opinião, Copérnico não fora ousado ao explorar filosoficamente sua proposição. Para Bruno, o Sol nada mais é do que apenas mais uma estrela das tantas visíveis no céu noturno. Sua aparência diferenciada seria uma ilusão provocada pela proximidade. Há incontáveis sóis e uma infinidade de planetas que circulam em torno de seus sóis, como os nossos 7 planetas circulam em torno do nosso, escreveu Bruno. O leitor pode estranhar
a contagem de 7 planetas, mas a Lua, na época, também era tratada como planeta e incluída na lista. Urano e Netuno, só visíveis ao telescópio, ainda não haviam sido descobertos. Portanto, Bruno ali se refere a Mercúrio, Vênus, Terra, Lua, Marte, Júpiter e Saturno. Palavra originária do grego. Planeta significa errante e era usado em tempos geocêntricos para designar todos os corpos celestes que não seguiam o mesmo movimento padronizado das estrelas fixas. Com a Revolução Copernicana, os astrônomos passaram a designar como planetas os objetos de grande porte orbitando em torno das estrelas. Somente em 2006, contudo, a União Astronômica Internacional produziu uma definição científica oficial de planeta que levou à recategorização de Plutão como planeta anão. O ousado pensador italiano também sugeriu que esses mundos sem fim, num universo igualmente infinito, são habitados por criaturas similares às que vivem na Terra. De protagonista da criação, nosso planeta foi rebaixado a mero figurante. Pior, a ideia criava sérios problemas para a teologia cristã. Como lidar com múltiplos mundos habitados e aceitar que Deus enviou à Terra seu único Filho Jesus Cristo para redimir a humanidade? Nesta redenção, eventuais ETs estavam incluídos? Ou Jesus precisaria encarnar e se sacrificar em planeta após planeta para estabelecer o Evangelho entre todos os povos do universo? E se esse universo é infinito, o trabalho de evangelização universal jamais estaria concluído? Essas perguntas são complicadas do ponto de vista teológico até hoje. Imagine, naquela época, e um detalhe, elas figuravam entre as menos controversas levantadas por Bruno. Com essa mania que ele tinha de pensar livremente, o filósofo questionou, por exemplo, o conceito da Santíssima Trindade, a noção de que Pai, Filho e o Espírito Santo são igualmente divinos, sem subordinações entre eles. Outra briga que o ex-monge dominicano comprou com a igreja foi a discussão sobre a Eucaristia. A hóstia e o vinho, de fato, se transformam no sangue e no corpo de Cristo durante a comunhão, ou meramente os representam? O tema já era controverso entre católicos e protestantes, e Bruno achou que podia chegar a um meio termo que agradasse a ambos.
Para substanciá-lo, jogou fora Aristóteles e foi buscar a noção atomista defendida por Demócrito, segundo a qual todas as coisas no céu e na terra são feitas de átomos. Para fechar a conta, Giordano Bruno também se meteu a estudar práticas de ocultismo e religiões pagãs. Tamanha foi a sanha da Igreja Católica de capturá-lo, que montaram uma armadilha com a ajuda de um nobre de uma das mais ilustres famílias de Veneza. Giovanni Mocenigo convidou o pensador a retornar de seu exílio para lhe ensinar sobre técnicas de memorização estudadas a fundo por Bruno, em troca de uma vida de rei em seu palácio. Tudo não passou de pretexto para permitir o acúmulo de evidências de heresia e levá-lo a julgamento. Bruno foi julgado primeiro em Veneza, no ano de 1592. Depois, atendendo a pedidos insistentes do Vaticano, acabou extraditado para Roma. Seu julgamento pela Inquisição Romana foi interminável. Do ano de 1593 a 1600. Durante todo esse tempo, Bruno foi mantido preso e submetido a torturas. Com que frequência e intensidade, ninguém sabe. Recusando-se a se retratar e abjurar as suas heresias, foi levado à fogueira em 17 de fevereiro de 1600. Após a pronúncia da sentença, perguntaram ao condenado se ele tinha algo a dizer. De joelhos, ele ergueu a cabeça, olhou para os seus acusadores e disse em alto e bom som: talvez o seu medo em passar essa sentença seja maior do que o meu em aceitá-la. Até o fim, um rebelde, Bruno estava disposto a dar a vida, se significasse levar as suas ideias às novas alturas, o que de fato fez. Seu pensamento influenciou a visão dos primeiros cientistas modernos, que ousaram especular sobre vida extraterrestre. Mas por mais correta que fosse a sua visão do universo, ela era apenas uma especulação filosófica, não muito diferente, aliás, do próprio trabalho de Copérnico, que ainda careceria de outros campeões para elevá-lo definitivamente aos status de consenso científico. E aqui terminamos a parte 2 do primeiro capítulo desse livro incrível que foi escrito por Salvador Nogueira. Super interessante. Extraterrestres, onde eles estão e
como a ciência tenta encontrá-los. Foi publicado pela editora Abril. E sábado que vem daremos prosseguimento ao capítulo 1, intitulado O Peso da Solidão Cósmica, que será, e no entanto, a Terra se move. E aí, estão gostando da leitura desse livro? Na verdade, o nome já diz tudo, né? Super interessante. E você acredita que estamos sozinhos no universo? Eu acredito que possa haver vidas em outros planetas, mas é a sua opinião que eu quero saber e você pode deixá-las aí no espaço reservado para os comentários, lembrando de sempre comentar com respeito. Bem, se você gosta dos meus trabalhos e me acompanha, gostou do que viu, se inscreve aí no canal, deixa o gostei, compartilha esse vídeo com mais pessoas que também gostam, vai lá nas notificações do canal e aciona o sininho na opção todas. E aí sempre que eu postar um conteúdo novo na plataforma, você será notificado. Todos esses passos ajudam e muito o canal e, em consequência, ajuda aqui a criadora de conteúdo. Mas se vocês aí quiserem dar um up a mais para o canal, vendo que o mesmo não é monetizado ainda, né? Porque nós vamos conseguir monetizar esse canal. Você pode ajudar via Pix. Qualquer ajuda será muito bem-vinda. A chave do mesmo está na descrição do vídeo. E eu agradeço de coração tudo o que vocês vierem a fazer pelo canal. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye!